uma dúvida que as pessoas vão ter, né? Se é legal ou não fazer estrutura metálica na praia. Na praia sabe como que é, né? O ferrugem lá predomina, né? Olá, eu sou a Edna, arquiteta da Arquisteel. Bem-vindo a mais um vídeo da Arquisteel. E você ouviu a dúvida desse cliente, né? Estrutura metálica para praia é legal? Antes da gente começar o vídeo, eu já tenho que pedir para você deixar o teu like, se inscrever nesse canal, porque a gente vai sempre estar falando de assuntos referentes a casas em estrutura metálica, casas sustentáveis, casas rápidas, casas modernas, porque é isso que a gente faz todo dia. E aí? Será que eu posso construir com estrutura metálica na praia? Acho que todo mundo que já caminhou à beira-mar deu uma olhadinha naquelas casas que estão em frente ao mar, porque é o que a gente pensa, né? Que pessoa privilegiada é essa que mora aqui de frente para o mar? Você olha a casa, você vai caminhando o teu olho e chega onde? No portão. Enferrujado. Geralmente é assim que acontece. E eu acho que esse portão enferrujado é o que faz com que a estrutura metálica tenha essa fama tão ruim para áreas litorâneas. Por outro lado, se você pensar naquele navio que está em alto mar, do que ele é feito? De aço. Ou o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, área litorânea, aço. Ou melhor, qualquer estrutura de alvenaria, de concreto armado, que tenha um pilar armado, o que é essa armação? Aço. Então o aço está presente na área litorânea. Muitas vezes nós só relacionamos ele com aquele portão enferrujado. Gente, não é mito que a área litorânea é altamente corrosiva, devido à presença de cloreto de sódio, que é o sal, que a gente sabe que tem lá em tudo. Nosso cabelo sabe, porque você vai pra praia, o cabelo é liso, você volta, o cabelo é o quê? Um negócio que eu nem sei te dizer o que é. Você pode construir estrutura metálica na praia, em áreas litorâneas. Depende muito do projeto que você faz, da proteção dessa superfície metálica e da manutenção. Acabaram de me avisar que meu dedão tá preto de sujeira. Por quê? Porque eu tava mexendo com esse monte de negócio aqui atrás. Primeiro, o que eu fiz? Eu trouxe algumas peças enferrujadas. Um dia, acreditem, isso aqui foi um Fusca. O que a gente chama isso aqui? Ferro enferrujado. Esse ferro enferrujado, que a gente chama assim como portão de ferro, como a porta de ferro, já vamos parar por aí. Tudo é aço. Para que serve o ferro fundido? Tcharam! O aço mesmo da estrutura é o aço carbono. Mas a gente usa o aço carbono, então, na maioria das obras, se não em todas, e ele enferruja, todos os metais oxidam. O aço carbono não é diferente. Eu tenho uma definição aqui de um autor famoso chamado Callister, de que corrosão é o ataque destrutivo e não intencional do metal. Esse ataque é eletroquímico e tem normalmente o seu início na superfície do material. O que temos que resolver é como evitar esse ataque corrosivo. E a resposta é fazendo um bom tratamento de superfície, protegendo a peça. A proteção de superfície, para evitar a corrosão, ela pode ser feita ou com concreto, ou com a tinta, ou com uma galvanização a fogo. Esse portão enferrujado está enferrujado porque não teve um tratamento adequado de superfície. Mas aí você se pergunta, como que eu vou pintar dentro daquele tubinho? Aí é que tá. Isso depende da expertise de quem projeta, seja um portão, uma estrutura, uma porta. Você tem que utilizar seções de perfis adequadas para cada uso. O que é seção? A seção do tubo. Seção, gente, é pegar qualquer peça metálica, ou qualquer peça, e olhar de ladinho. Essa peça metálica, se eu olhar de ladinho, eu tenho uma seção circular. Eu posso ter seção U, I, L, um tubo redondo, tubo quadrado, seções maciças. Se eu escolho um tubo de seção quadrada, eu tenho que tampar as extremidades dele para que não entre água nem ar. E assim a gente não tenha esse ataque corrosivo acontecendo. Existe um outro tipo de corrosão chamado corrosão galvânica. Então, quando dois metais diferentes andam abraçadinhos e assim o mais reativo sofre corrosão. Eu vou dar dois exemplos, tá, no dia a dia nosso de obras em estrutura metálica, como que essa corrosão galvânica interfere em decisões. Uma delas é, quando eu construo uma obra que eu tenho que fazer sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é um sistema de para-raio, geralmente a gente tem que passar um cabo de cobre nessa obra, ligando até o solo. Esse cabo de cobre, eu não posso deixar ele em contato com o aço carbono, porque ele forma uma pilha galvânica onde o aço carbono sofre a corrosão.
corrosão. Então a gente faz a separação desses dois materiais e muitas vezes evita o uso do cobre encostado na estrutura metálica. Da mesma forma que se eu tiver numa obra o alumínio de uma esquadria encostado numa estrutura metálica de aço carbono, quem vai sofrer a corrosão é o alumínio. A outra situação prática em que a gente se utiliza a nosso favor na pilha galvânica é que as estruturas metálicas que nós fazemos, não é uma regra, tá? Mas a gente gosta de fazer uma galvanização a fogo, que é basicamente eu mergulhar a minha estrutura numa cuba de zinco derretido. E aí esse zinco gruda nessa estrutura e acaba sendo uma camada, entendeu? Que envelopa. Eu vou pegar um perfilzinho galvanizado só para mostrar, tá? Para minha sorte é o menor. Esse aqui é um perfil galvanizado a fogo, ou seja, essa pecinha mergulhou numa cuba de zinco derretida e agora ela está protegida contra a corrosão. Eu gosto também de fazer um acabamento com tinta. O metal base, que é o aço nesse caso, vai estar protegido por um processo chamado proteção catódica. Que palavra bonita. Portanto, concluindo, sim, a gente pode não só construir casas na praia com estrutura metálica, mas arranha-céus, sem medo da corrosão, desde que a gente tenha o tratamento adequado da superfície, um projeto bem pensado e manutenção. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Até! Tá bem técnico esse assunto, né? Não dá nem pra fazer piada, ou tragédia.